Meus irmãos, boa noite. Boa tarde, né? Boa tarde. São 3 horas? São 3 horas. Mais pra cá? Depois eu vou ter que ir pra cá, viu? Eu vou ter que mexer. Nós ficamos com a incumbência, né, de falarmos sobre as mediunidades efetivas no trabalho de desobsessão. Tem algumas pessoas novas aqui, eu estou vendo, que eu não conheço. Meu nome é Silvia Cristina, faço parte da casa há 34 anos. Tudo que assim, eu estudei e aprendi foi aqui dentro, né? Eu desenvolvi a minha mediunidade também, foi aqui dentro da casa do Caminho da Luz. Comecei aos 16 anos e não parei mais, né? Tive uma tréguazinha ali enquanto eu estudava, começou a me atrapalhar, mas coisa de uns 2, 3 anos depois, ativamente, mediunicamente, eu fui no trabalho de desobsessão. Mas nesse período, eu servia água na câmara de passe, eu ajudava na câmara de passe, eu comecei a dar passe, eu trabalhava na campanha, eu participava da sopa, eu ia na visita. Então, eu estou dizendo isso por quê? Porque a parte principal para nós estarmos inseridos no trabalho de desobsessão, que muitas vezes quem começa a ter a percepção de que a mediunidade está aflorando é de vir imediatamente para o trabalho de obsessão, né? E eu tive assim a bênção, né, gente, de ter tanto a mulher que depois veio a ser minha sogra, né, a tia Lia, e também o João de Burso, que me orientaram perfeitamente desde o começo, né, de maneira correta, da maneira como eu tinha que dar os passos para poder chegar de maneira equilibrada no trabalho de desobsessão. Eu sou médico de psicofonia e mais algumas outras que a gente vai falando aí no decorrer do tempo, né? Porém, eu tive essa felicidade e essa bênção de ser instruída, né? Então, assim, eu tive os transtornos de desenvolvimento mediúnico, né? Porém, eu não cheguei a ficar, como disse o Juliano, no processo de quase loucura. Eu não passei por isso. E também, eu sou espírita de berço, tanto do meu pai, a família do meu pai, quanto a família da minha mãe são espíritas desde sempre, né? Então, a gente vem sendo instruída nesse processo. E foi um presente a gente poder falar sobre essas mediunidades efetivas de desobsessão, por fazer parte de tantos anos, né, de um trabalho tão importante para a casa, vamos dizer assim, que ele é o pulmão da casa, né, onde pessoas que fazem parte da maioria das tarefas da casa espírita, né, elas estão inseridas nesse trabalho e nesse processo do desenvolvimento mediúnico, do trabalho que mantém o equilíbrio psíquico e espiritual da casa, né? Nós sabemos aqui que muitas pessoas nos procuram diariamente, principalmente nos trabalhos públicos, pedindo socorro. Às vezes está desequilibrado, um processo difícil de obsessão, né? Às vezes não é nem porque está desenvolvendo mediunidade, está passando por situações difíceis, conturbadas, né? E que desencadeiam um desequilíbrio orgânico e também espiritual, né? Desequilíbrio e desencadeiam um desequilíbrio espiritual. Muitas vezes o espiritual, o mental, o emocional vem primeiro para depois a gente sentir no corpo. Normalmente, um grupo mediúnico, além de um dirigente, conta com 1 ou 2 dialogadores, de 1 a 4 médiuns de psicofonia, algum médium de psicografia ou vivência, se houver 1 ou 2 passistas e 2 ou mais no apoio vibratório. Pode ser que algum médium seja dotado de mais de um tipo de mediunidade, e nada impede o seu exercício de forma disciplinada e coerente. Gente, isso é assim, é o que é mais comum, né, nas casas espíritas, nos trabalhos mediúnicos. Não é uma regra geral, nem a quantidade que está aqui.
mas normalmente são essas quantidades. Um dirigente tem mais ou menos de 2 a 4 médios de psicofonia. Os médios passistas ou de sustentação também desempenham algumas vezes a função de dialogadores, né? E também de passistas, né? E às vezes um médium ou outro, ele pode ter mais de uma mediunidade, né? O Juliano perguntou aqui se quem tinha vidência, né? E durante o trabalho de desobsessão, no trabalho, né, eu desenvolvo, eu tenho tanto a vidência, quanto o desdobramento, quanto a psicofonia, né, durante o trabalho de desobsessão. Então, assim, isso pode acontecer e não me atrapalha em nada, né? Eu consigo, natural para mim, fazer todo esse trabalho, todo esse processo durante o desenvolvimento do trabalho mediúnico. Bom, eu não vou ler tudo, tá? Não, tá? Mas aqui para mim é melhor. Para mim é melhor ler. Então, o dirigente, as funções e responsabilidades e características necessárias. As funções e responsabilidades do dirigente da prática mediúnica é de conduzir o grupo para o bom e produtivo desempenho mediúnico, sem permitir desvios ou a monotonia do cumprimento do dever por obrigação de forma automática. Então, essa é a principal característica do dirigente, né? É manter o grupo unido, não deixar cair na monotonia, é coordenar e manter a ordem no grupo, não deixar que as coisas divaguem, que os médiuns, vamos dizer assim, às vezes o médium imprudente ou ocioso, que aquilo perturbe ou desarmonize o trabalho mediúnico. Nós vamos falar mais adiante, mas cabe a gente falar aqui também, nós temos que lembrar que na mesa mediúnica existe a energia que ela é criada dentro e em volta da mesa, que é criada em volta da casa espírita, que é criada no plano espiritual, na cidade, aí vai subindo, vai aumentando, né? Vai se distanciando. Porém, é para se formar, para acontecer um trabalho mediúnico, né? Então, o dirigente, o coordenador do trabalho, ele é responsável por manter essa ordem, esse equilíbrio, o cumprimento dessas tarefas. Cada médium, cada trabalhador que ele está, utilizar do que lhe foi conferido, né, no trabalho mediúnico, para que ele exerça de maneira efetiva, inteligente e produtiva para que o trabalho aconteça em harmonia. Entre as características necessárias, ressaltamos uma boa formação doutrinária, familiaridade com o Evangelho, autoridade moral, habilidade no relacionamento interpessoal, pensamento lógico bem estruturado, acentuada capacidade de comunicações, noções básicas de didática e psicologia, moral ilibada e autodisciplina. Podemos considerar também a capacidade de intuição e inspiração desenvolvidas. Então, gente, a gente sabe que isso aqui não é só para o nível dirigente, né? Não é só para quem está ali na frente coordenando. Essas são características que ela deve ser de todo trabalhador do trabalho mediúnico, né? Nós vamos ver mais para frente, eu fiz um quadro para ficar bem ilustradinho, fácil para a gente entender. Mas essas características, né, o dirigente, ele precisa se esforçar para poder alcançar essas habilidades e essas características. Porque, gente, ninguém chega pronto aqui no trabalho de obsessão, nenhum de nós somos perfeitos, né? Lá no finalzinho do estudo, nós vamos ver o Kardec falando para nós sobre isso. Então, ninguém chega pronto, ninguém é perfeito, ninguém está, vamos dizer, habilitado 100%. Nós temos dificuldades, nós temos as nossas deficiências, nós temos as nossas heranças do passado, que muitas vezes dificultam. Nós temos Kardec, nós temos o Chico e o Divaldo que fala aí para a gente, aqueles que escolhem para ser médicos mais velhos, né? Diante da lei de Deus, nós somos muito devedores, então nós estamos aqui para poder resgatar esses erros do passado,
E a mediunidade nos proporciona isso de uma maneira mais rápida, quando a gente desenvolve e realmente aprende com essas habilidades e com essas características ali. Porque nós sermos autoridade moral, nós temos familiaridade com o Evangelho, isso depende de cada um de nós. Isso depende do nosso esforço, isso depende da nossa dedicação, isso é uma escolha, é uma decisão. Né? Porque quando a gente atende pessoas que chegam aqui obsediadas, que às vezes desenvolveram mediunidade, e que vêm para a casa espírita, muitas vezes a pessoa não fica. Por quê? Porque exige da pessoa dedicação, exige da pessoa renúncia, exige sacrifício. Quem é médium, principalmente os ostensivos, psicofonia, psicografia, a gente sabe o quanto às vezes a gente tem que realmente deixar de fazer coisas que a gente gostaria de fazer para manter o equilíbrio. Ai, gente, não vai ser fácil. Eu não posso andar, gente. Anda para frente. Aí, é por isso, viu? Se eu tivesse aqui atrás, eu estava preso. Tá bom, eu vou aprender. Das habilidades. Então, gente, não é fácil. Muitas vezes, eu vou contar uma coisinha aqui, feia, mas é verdade. Eu nunca bebi, nunca fumei, mas eu já experimentei, né? Então, quando eu falo que eu nunca bebi, nunca fumei, as pessoas assim ficam, mas nunca? Não, nunca mesmo, eu nunca bebi para poder ficar tonta, perder sentido nem nada, né? E nunca fumei também, para poder falar, não, eu fumei 1 ano, 2, 1 mês, né? Mas eu já experimentei. O fumo eu experimentei na faculdade, quando eu fazia faculdade, né, João? Não, mas você estava lá. E via. Não falava que eu não fumava. Não, mas eu experimentei, eu tinha uma amiga, ela muito querida, era amiga minha e do João, e ela fumava 5, 4, 3 maços de cigarro por dia, né? Aí ela me ofereceu uma vez, eu experimentei, quase não vi, gente, de verdade, eu quase não vi. Mas não dá, gente. Eu não me acho melhor que ninguém, mas eu sempre tive muita consciência da questão da mediunidade, porque eu sou medrosa, né? Então eu sempre tive muito medo disso, eu tinha medo de passar mal, eu tinha medo de escrever, como dizia meu avô, de me tomar, né? Eu ficar incorporar, eu ficar muito mal, então eu morria de medo disso, porque eu comecei a ver claramente espírito com 12 anos. Eu tinha uma tia que era médium de incorporação e era incorporada em qualquer lugar, então eu tinha pânico de mediunidade, né? Eu tinha pânico, eu cresci com isso. Minha tia incorporada em qualquer lugar, dentro de casa, na rua, nas festas, na fazenda, onde a gente estava incorporado. E eu tinha pânico disso, então eu tinha medo de ser médium. Tudo que eu pedia para Deus nas minhas orações era para eu não ser médium, porque eu nunca queria ser médium, né? E eu não fui atendida. Então eu não bebia, eu não fumava, né? Eu experimentei bebida algumas vezes, não fui feliz com isso. Eu realmente, se eu beber meio copo de cerveja, eu sinto mal, talvez até psicológico, né? Porque eu tenho medo, mas eu não bebo, né? Então foi uma coisa assim que eu gosto, vou dizer assim, gente, hoje eu entendo que é muito bom que eu sinta mal, é muito bom que isso me faça mal, é muito bom que esse medo é produtivo para mim, porque eu não entrei nesse caminho, eu não bebo, eu não fumo, eu não tenho essas práticas, e isso contribuiu e ajudou para eu me manter mais focada, equilibrada, ter esse suporte dentro da casa espírita e realmente a casa espírita ser assim um lar, um refúgio para mim de verdade. Isso contribuiu para o meu crescimento, para o meu desenvolvimento mediúnico, né? E faz com que a gente fique mais familiarizado, gente, com o Evangelho, faz com que a gente tenha uma boa formação doutrinária, que a gente saiba que a gente aprende mais, a gente direciona a gente. Muitas pessoas acreditam que não é necessário vir na casa espírita, no templo espírita, acreditam em Deus, mas que não é necessário. A gente respeita. Mas aqui é como se a gente... Eu sinto que eu tenho um direcionamento, uma clareza, um envolvimento,
propósito, a gente precisa repetir aquilo várias vezes na vida da gente, né? Então, para mim, a casa espírita serve para isso. Serve assim, com essa alavanca que faz com que eu lembre todos os dias que eu tenho um compromisso, que eu preciso estar aqui, que eu escolhi esse mandato mediúnico, né, essa opção de ser médium para poder exercer, e eu falo com muita convicção. Eu vou levar isso até o fim, né, e me esforço muito para ser o melhor que eu posso. Não sou perfeita, tenho minhas deficiências, mas eu tento ficar o mais tempo possível equilibrado. E a doutrina espírita e as obras espíritas, né, as obras de Kardec, do Chico, mostra para nós como é que isso pode ser feito. E isso, gente, é uma vantagem muito grande para nós, viu? Dialogador. O dialogador é um membro encarnado da equipe mediúnica que se responsabiliza pela conversa com os espíritos necessitados e rebeldes, trazidos para atendimento. Essa função pode ser desenvolvida juntamente pelo dirigente dos trabalhadores ou pode ser também compartilhada com uma ou duas ou mais pessoas. Nosso trabalho é ver que os dois que têm que trabalhar de sessão, é isso que acontece, né? Uma ou mais pessoas dialogam com os espíritos que vêm, né, através dos médios de psicofonia. Então, também, gente, precisa desenvolver habilidade de conhecimento da doutrina, tem que ter familiaridade com a doutrina, tem que ter sensibilidade, né, tem que ter esse envolvimento, meditação, envolvimento espiritual, trabalhar na casa para poder saber, porque os espíritos também são direcionados para os hospitais aqui da nossa casa. E quando a gente pede e a gente está dentro da casa espírita, a gente se familiariza com eles. E a gente passa, então, o João falava muito isso para a gente, a gente passa a ser conhecido dos espíritos, dos bons espíritos, daqueles que nos querem bem, daqueles que trabalham pelo nosso progresso espiritual, e para que a gente vença, né, e cumpra o nosso compromisso mediúnico. Então, nós nos tornamos conhecidos desses espíritos. Então, eles vêm até nós. Então, quando esses trabalhadores, por isso é importante os trabalhadores do trabalho mediúnico, né, participarem ativamente da casa, serem conhecidos dos espíritos superiores, que são aqueles enfermeiros e médicos da espiritualidade que trabalham conosco, que à noite, enquanto a gente dorme, né, pegam a gente, leva para esses hospitais, leva para fazer resgates, para trazer para o hospital daqui, para poder receber o socorro e a ajuda que cada um necessita. E o dirigente, né, o dialogador, ele também é levado para poder fazer esses resgates, porque ele vai ficar mais íntimo, ele já sabe, ele percebe pela intuição, pela inspiração, pela intuição, gente, porque ele vai lá, participa, ele conhece, e mentalmente ele já sabe daquele processo. E quando você está focado, trabalhando dentro da casa espírita, você recebe a inspiração da espiritualidade, que é aquela direta dos espíritos. Ele vai falar assim, olha, André, você vai fazer assim, 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 vai acontecer assim. Né? Vai inspirar o André, vai incluir o André, porque ele vai estar direcionado, com os pensamentos direcionados para esse propósito. Nesse processo, o doutrinador ajuda o manifestante a refazer suas escolhas de vida, impulsionando no rumo da reconquista de si mesmo, de volta ao dinamismo do crescimento interior do qual se afastou. Muitas vezes os espíritos que se comunicam aqui são sofredores, são espíritos doentes, são obsidiados, são espíritos maus também, né? E precisa dessa orientação para retomar a consciência. E esse choque com o corpo físico, com o corpo, com a energia do médium, né? O espírito então consegue compreender e raciocinar, porque fora do corpo liberto da matéria, né, ele não consegue às vezes perceber e juntar as informações e perceber o contexto do que está acontecendo com ele. Quando ele vem no trabalho de obsessão, que ele entra em sintonia com a energia mediúnica, né, com o médium,
ele consegue então sentir e perceber, né, retomar os seus sentidos, né, isso aí, né? Retomar os seus sentidos e consegue então dar continuidade no pensamento e ouvir o dialogador e fazer uma reavaliação do que está acontecendo. Quando eles são muito teimosos, estão rendidos no mal, qualquer coisa, são levados pelos espíritos, né, pelos mentores espirituais. Mas na maioria dos casos que nós atendemos, né, dos sofredores, daqueles que estão passando por processo de suicídio, eles são, né, eles compreendem o processo, eles entendem que desencarnaram e não são levados para os hospitais, para as clínicas, né, normalmente aqui perto da gente, onde eles vão receber. E durante a noite, gente, esses mesmos dialogadores, esses mesmos trabalhadores da casa espírita vão, né, eles falam muito isso aqui, né, eles vão encontrar com a gente de novo. Não, eu vou, mas depois eu posso continuar minha conversa com você? Claro que pode. Né? Então a gente vai à espiritualidade, por isso esse contato, essa intimidade que nós precisamos ter com a casa espírita, com o trabalho da casa espírita, com as pessoas que estão aqui, né? E nos dispormos de verdade a fazermos a nossa reforma íntima, né? Fazermos a nossa reforma íntima, fazer essa mudança, essa transformação. Não quer dizer que eu vou virar santo da noite para o dia, não quer dizer que eu vou me tornar uma pessoa, um médium excelente da noite para o dia. Isso só quer dizer que nós estamos nos esforçando para poder sermos melhores do que nós somos. Né? Porque muitas vezes a gente fica preocupado com o fim. Aonde a gente quer chegar? Importante é o processo. Kardec fala para a gente lá no livro dos médiuns, gente. Como é que eu vou desenvolver a mediunidade? Nossa, agora eu estou sentindo isso agora. Meu Deus do céu, é mediunidade, é mediunidade, é mediunidade. Kardec fala para a gente lá no livro dos médiuns, gente, qual a melhor maneira de desenvolver a mediunidade? Naturalmente. Ela vai desenvolver. Naturalmente. Naturalmente. A gente não tem que ficar forçando o processo. Né? A gente não tem que ficar forçando o processo. Mas a pessoa sente. Ela sente um desequilíbrio, ela sente mais influência, ela sente mais necessidades, né? Ela fica mais desequilibrada, existe desequilíbrio psíquico, né? Às vezes adoece mais também, fisicamente. Então a gente precisa olhar para isso. Você está na casa espírita? Né? Está vendo algumas coisas, está sonhando com coisas estranhas, está sentindo a influência de espíritos, uma coisa que assim, a gente consegue perceber, a energia é diferente. A energia é diferente. A gente consegue perceber que tem algo diferente acontecendo. Então a gente procura ajuda. Se for para desenvolver mediunicamente, se for uma mediunidade ostensiva, isso vai surgir naturalmente. É isso que Kardec fala lá para nós. Vai surgir naturalmente. E você vai desenvolver mediunidade. Hoje eu acredito, gente, que com tantas informações, né, eu acho que as coisas assim são mais fáceis, facilita bem mais para a gente. Né? A gente tem mais acesso a informações. Então isso facilita muito. E nós, assim, nos colocarmos de verdade à disposição, gente, disso. Colocar à disposição. Por que eu não posso ser médico? Mas a gente também pode escolher não ser. E a nossa mediunidade vai ser suspendida, porque aquilo que a gente não pratica não melhora, não evolui. E a gente pode escolher não querer ser médico. Mas nós vamos ser alguns transtornos, né, gente? Porque os espíritos conhecem, porque a nossa energia está ali vibrando de maneira bem diferente. Né? Olha aí, gente. Aí a gente pode falar que são questões de todos os médiuns. Né? Ali nós falamos do dialogador e do dirigente, porque necessariamente o dirigente e o dialogador não tem necessidade de ser um médium ostensivo. Né? Normalmente eles não são médiuns ostensivos. Mas isso não implica que eles não tenham que ter e desenvolver as mesmas aptidões, habilidades, características do médium ostensivo. E nem o médium ostensivo se achar que está com vamos dizer assim, com a bola toda e que não tem que fazer nada mais e que só de receber os espíritos no trabalho
verdade? Então, todos nós, independentes, porque o progresso ele é humano, ele é individual, ele é de cada um, mas é uma questão humana. É nós, espírito, sou eu, porque eu vou desenvolver as minhas habilidades independente. Gente, Kardec fala para nós que nós estamos inseridos num progresso de uma forma ou de outra nós progredimos. Se nós não vamos por bem, nós vamos arrastados, empurrados pela lei. Nós vamos. Mas quando a gente está num monte de pedra, de cascalho, de areia, de pedaço de pau, que são as dificuldades que a gente cria, a gente machuca muito. A gente se revolta. Não é verdade? A gente fala mal, a gente cria ansiedade, problema, para a gente e para os outros. Porque os outros que ficam vendo a gente sofrendo ali, como dizer, Emmanuel, fica com tanta piedade que vai lá nos ajudar a tirar e às vezes acaba até se machucando. Então nós podemos facilitar o nosso progresso, nos colocando à disposição de verdade, né? Do progresso espiritual, entendendo que esse é um processo natural da vida e que nós estamos inseridos nesse processo e que é mais fácil. Gente, permanecer na ignorância ou desenvolvermos, melhorarmos, das duas maneiras a gente sofre. É difícil. Cair na ignorância é difícil e melhorar também é difícil. Só que quando a gente progride, a gente aprende habilidades novas, não é verdade? Aprende habilidades novas, a gente cresce, a gente desenvolve, a gente vê coisas mais bonitas, coisas mais produtivas, a gente alcança o que a gente quer, tanto materialmente quanto emocionalmente, psicologicamente, tudo melhora na nossa vida. Né? Tudo melhora. Mas quando a gente opta pela ignorância, né, muitas vezes nós terminamos sozinhos. Muitas vezes nós terminamos sozinhos, esquecidos ali no canto, porque a gente não quer progredir, fica ali. Né? Então, olha aí, gente, algumas características dos médiuns: autoburilamento, equilíbrio, humildade, disposição, oração e amor. Autoburilamento, domar-se, preparar-se, doar-se e ascender. Gente, domar os nossos instintos, nos prepararmos para o melhor, doar o nosso tempo, a nossa energia, né, para o aperfeiçoamento. Equilíbrio, conduta moral reta, harmonia da mente e da emoção, discrição. Gente, isso eu acho muito importante. Nós temos uma conduta moral reta, né, nós sermos bons de verdade, nós aprendermos o Evangelho prega e fazermos o máximo da nossa força para que a gente cumpra aqueles ensinamentos, para que a gente tenha o que, gente? A consciência tranquila. Porque quando nós desencarnamos, o que nos cobra não é o mal, os espíritos do passado, não é Deus, não, é a nossa consciência. Aquilo que nós sabíamos que devíamos ter feito, e nós não fizemos. É isso que cobra da gente. Esse que é o peso. Quando a gente fala, eu tenho medo de morrer, a gente tem medo da consequência da morte. De como eu vou chegar do outro lado, porque eu sabia que devia ter tido uma conduta moral reta, porque eu conhecia, eu sabia e eu não fiz. Gente, isso não quer dizer que a gente tenha que acertar 100%. Isso quer dizer que o sentimento, a emoção, né, que a gente desenvolve no processo, seja sincero. O nosso sentimento verdadeiro é de mudança? A gente sabe. A gente sabe. Quando a gente está com uma intenção sincera de mudar. Quando a gente não está desejando mal. Quando a gente não quer de verdade o mal de alguém, a gente sabe. Quando a gente vem para o trabalho de desobsessão, sabendo que esse momento aqui é único. Esse momento é agora, é nosso. Eu não vim aqui para pensar nas tarefas que eu tenho em casa, eu não vim aqui para poder ficar pensando na briga que eu tive com a minha irmã antes de vir para cá. Eu não vim para cá para isso, eu vim aqui que agora esse momento é meu. Eu sempre falo isso antes de começar o trabalho. Para mim
eu comigo mesmo. Eu sempre falo isso. Esse momento agora é único. Isso aqui é uma responsabilidade muito grande, gente. Para sentar aqui, tem que estar preparado, sim. Gente, tem pessoas que vêm para a mesa espírita, do trabalho de obsessão, e falam assim: eu não sinto nada, eu não vejo nada, eu não percebo nada, eu não tenho nada aqui quando eu estou aqui. Então está no lugar errado, gente. Está no lugar errado. Sente. Quem está envolvido com o trabalho mediúnico sente. Sente, percebe, às vezes vê, sente perfume, vê uma visão bonita, às vezes não estava nem pensando em nada, de repente surge um jardim, de repente sente uma presença, de repente o médium incorpora e a pessoa sente um mal-estar, uma arrepio, sente sim. Se não está sentindo, desenvolva essa habilidade. Comece a prestar atenção e se envolver com o trabalho, porque sente. Descrição. Gente, isso é uma característica não só do médium, mas do dirigente, do dialogador e de todos os trabalhadores. A descrição. Muitas vezes a gente vê e ouve, né, coisas no trabalho de obsessão que não podem e não devem ser ditas. Tem pessoas que pedem assim: vai lá na minha casa hoje, depois ela terminar o trabalho, você me liga para me contar o que aconteceu. Não, gente, não é isso não. E mesmo o médium em si, quantas vezes, gente, na mesa mediúnica, no trabalho mediúnico, a gente vê coisas, vai em lugares que às vezes até a gente mesmo duvida. Mas a gente se envolve tanto, a gente está tão energeticamente, psiquicamente envolvido naquela situação, que você sabe que aquilo ali não é criação mental, não é da sua mente. Você realmente está ali. Você realmente foi naquele lugar. Mas às vezes a gente não deve, a gente não pode falar. Às vezes envolve pessoas da casa que não está preparado para isso. E isso não é positivo. Às vezes isso vai ser negativo. Às vezes você vai falar e as pessoas não vão acreditar, mas você vai ficando doido. E a gente sente isso também, gente. Quando a gente está bem envolvido, a gente sente se a gente deve ou não falar. Humildade. Nada é nosso. Somos somente instrumentos. Reconhecer nossas imperfeições. Reconhecer nossas imperfeições faz com que a gente mude. Né? Então nós precisamos ter essa humildade de reconhecer que eu sou falho, que eu tenho deficiências, que eu tenho dificuldades, que eu preciso melhorar. Né? Eu preciso ter essa característica. Disposição. Gente, disposição para um estudo constante, para o serviço ininterrupto, concentração, isolamento interior, ou seja, uma meditação, ter o hábito de meditar, abertura para a realidade espiritual. Gente, nossa disciplina está sempre em constante aprendizado. Né? Fazia muito tempo que eu não lia nada do livro dos médiuns. Aí as meninas me pediram na mocidade para fazer um estudo sobre mediunidade na mocidade, e eu fui olhar umas outras coisas e a gente fica surpreendido como que a gente ainda não lembra de ter lido aquilo em outras vezes que a gente leu. Então a gente tem que estar em constante aprendizado, a gente tem que estar lendo sempre, estudando sempre. Não é só ler, gente, é estudar, para compreender e para entender. Um serviço ininterrupto, gente, está sempre aqui presente na casa, escolher um trabalho, né, de assistência fraterna para a gente fazer, o trabalho da campanha, o trabalho da sopa, da visita fraterna. Na quarta-feira tem a doação da cesta básica. Então a gente escolheu um trabalho da casa para a gente poder estar inserido. Como diz o João, para a gente se tornar conhecido dos bons espíritos que nesses momentos estão aqui trabalhando. Para a hora que a gente pedir socorro, gente, eles iam pegar nosso caderno ali, ó, e olhar para ver se a gente realmente está trabalhando de verdade. São, gente, exemplos simples, bobos, né? Mas que são reais. É o nosso dia a dia. É o que acontece na nossa vida. Nós temos que ser conhecidos dos benfeitores espirituais que trabalham na casa. Concentração. Aprender a nos concentrar para a gente ter produtividade no trabalho mediúnico. Né? Nós precisamos aprender a sentar aqui
e aquele momento era o trabalho mediúnico. Eu venho dia de segunda-feira ouvir a mensagem espírita, eu estou aqui para ouvir o Evangelho espírita. Eu venho para a campanha, eu estou aqui para poder trabalhar na campanha. Eu não tenho que ficar preocupado nem com pressa de sair nem de ir embora. Isolamento interior, meditação. Gente, isso é para a gente também aprender a concentrar e para a gente também, gente, termos mais contato com a espiritualidade, com nós mesmos, nos conhecer. Quando a gente para e olha para dentro de nós, que a gente silencia a nossa mente, eu estou fazendo junto com a minha irmã é católica, e ela é muito assim, muito devotada, e ela me convidou para fazer uma novena junto com ela, uma intenção junto com ela me pediu. Ela convidou todas as irmãs, e as outras não quiseram, eu falei, convidei o André, no momento que eu faço ele não pode, mas eu fui fazer essa novena junto com ela. Então são os 9 meses de gestação de Maria. É a gestação de Maria. Então, lá tem o livro de Maria, onde ela conta toda a gravidez dela, desde o dia que ela recebe o anjo Gabriel até o dia que Jesus nasce, né? Eu estou no começo, tem só 21 dias que eu estou fazendo, começa logo depois da Quaresma, né? Logo depois da Quaresma. E então a Maria falando lá dessa introspecção. Então ela fala lá assim: neste dia em que eu senti um enjoo, gente, isso para mim foi uma novidade, sabia? Eu achava que a Maria não tinha sentido nada, e ela sentiu enjoo, viu? E ela enjoando, e as pessoas não olhavam para ela e para José mais da mesma maneira que antigamente. Porque todo mundo achava que estava fazendo uma coisa errada. Ela foi morar com José antes de casar, né? E então, ela fala assim: nesse momento, eu subo ao monte e silencio a minha mente, não para falar com Deus, mas para ouvir. Gente, isso foi muito forte para mim. Me tocou muito o dia que eu li isso. Me tocou muito, assim, mexeu muito comigo. Porque muitas vezes a gente para pedir, para falar, para argumentar. Quantas vezes a gente entra em meditação e a gente fica divagando o pensamento? Então, quando a gente medita, a gente silencia a mente e a gente ouve Jesus. E o Chico fala no Evangelho do Chico Xavier que quando a gente faz esse processo e a gente pede algo para Deus e silencia a nossa mente para ouvir Jesus, nas nossas tarefas diárias, quando a gente está passando uma roupa, limpando uma casa, dirigindo, fazendo algo que nos distrai, assim, que não tem aquele envolvimento mental, mas é mais físico, as inspirações e as intuições chegam até nós através desse processo. Nós precisamos ter esse hábito, não só de falar com Deus, mas de ouvir Deus. Oração, essa serenidade interior que é se condicionada, sintonia com o Deus. Amor, abnegação, devotamento, solidariedade e caridade. Isso mais é uma prática, né, gente, do que um sentimento. Então, através dessa prática da abnegação e do devotamento, né, da solidariedade e da caridade, a gente desenvolve então o sentimento. Uma vez eu achei essa mensagem do André Luiz, e eu queria muito achá-la novamente, é uma mensagem muito grande, que no final ele fala muito sobre abnegação, devotamento, solidariedade, caridade, o que o espírito deve fazer. Porque ele fala lá assim, porque o amor, sentimento nobre, que o ser humano deve desenvolver, é algo para mais tarde. Então, tudo isso nós precisamos aprender, porque através do desenvolvimento dessas habilidades, dessas funções, dessas características, das responsabilidades que nós assumimos, né, desse processo, desse progresso, é que nós vamos conseguir desenvolver o amor. E eu vou achar essa mensagem para ir no centro ali. Uma vez eu ia aqui numa palestra e eu perdi essa mensagem de novo. Eu peguei essa mensagem, eu acho que nós morávamos em Tubiara. Eu peguei ela no centro. E eu nunca esqueci esse trecho, eu li muitas vezes. Porque o sentimento do amor que Jesus espera de nós, ele é para mais tarde. Eu estou lá no microfone,
preparação, agem na preparação do ambiente no momento da atividade mediúnica, utilizando os recursos disponíveis para formar templos, jardins, hospitais, escolas, oficinas, lares. Cria um campo de energia que dá corpo ao trabalho, que serve para auxiliar na sintonia dos médiuns, para acalmar os espíritos comunicantes, ajudar a trazer um espírito animalizado à forma humana e a criar telas mentais para o passado ou familiares. Quem é médium de sustentação aqui, que vem para a casa espírita e fala que não sente nada, é isso aí que está fazendo, ó. É essa doação que está deixando de fazer. Precisa fazer, gente. É isso aqui, ó. O médium de sustentação é importantíssimo para que o trabalho aconteça em harmonia. Olha aí, gente, quantas vezes a gente recebe espíritos que perderam a forma e que gastam muita energia, ectoplasma, para poder mudar a forma humana, para reconstruir braço que está dilacerado, cabeça que está explodida. Esses dias agora para trás, nós recolhemos um aqui, atendemos um aqui, que ele tinha sido todo decepado, todo cortado, colocado no saco e jogado. A gente viu, é o trabalho de obsessão, no trabalho de obsessão que a gente faz isso aqui. A gente recebe esses espíritos que estão totalmente disformes. E viu sustentação conectado com um trabalho, esse campo magnético aqui, ó, energético, recebe da espiritualidade. Ajuda a gente a fazer isso aqui funcionar. O dirigente, o dialogador, a conduzir o trabalho, que é conduzir o espírito, para que aconteça a reconstituição. Quantos espíritos estão enveredados no ódio, na raiva, no ressentimento, na mágoa, na vingança, que precisam ter essas telas mentais criadas aqui, ó, para ver o que eles fizeram no passado, para entender que o sofrimento deles não é em vão. O que precisa ver um familiar que eles amam muito e respeitam, para poder restaurarem, criar uma nova esperança, para poder ter condições de perceber que existe algo além daquele ódio, daquela amargura, daquele ódio, daquela vingança, daquela vontade de vingar. Então, o médico de sustentação tem essa tarefa durante o trabalho. E tem que ter consciência disso, gente, que está ali no âmbito, né? E ajudando a criar esse campo mental e ajudando os mentores espirituais a manter o equilíbrio e a harmonia do trabalho. Ele fica na mesa em uma dedicação silenciosa para transmitir energia. Não deve devagar. O máximo é emanar energia para o comunicante. Ele deve ao máximo evitar pensar em outras coisas. E também não deve, gente, fazer julgamento de natureza alguma. Ai, mas esse aí deve ter feito, você está comunicando aí, nossa, imagina, sofrendo esse tanto, só pode não prestar. Ah, mas deve ter matado a mulher. Se foi traído, estava traindo também. Então a gente não faz esse tipo de julgamento, gente. Nós estamos aqui para desenvolver o que nós temos lá atrás, a caridade. O trabalho de obsessão também é um trabalho de caridade. É um trabalho de caridade. É por isso que quem é médium e escolhe, né? Porque a gente escolhe, gente, muitas vezes, e aceita essa tarefa para a gente se redimir de muita coisa, para a gente reestruturar. Gente, o médium também, ele vem, encarna médium para reestruturar psicicamente. Está tudo bagunçado, tudo em desordem. É por isso que a gente sente tanto. É por isso que a gente se incomoda tanto quando a gente vê e sente as coisas dos outros. Né? Eu tenho mais sensibilidade para um determinado tipo de espírito. Eu sofro mais com aquelas comunicações. Estou dentro daquele setor. São minhas memórias mais próximas de erros cometidos no passado, de consciência de que eu errei e agora eu tenho que reparar. Gente, muitas vezes a gente sente mal. Muitas vezes a gente sente mal. Eu nunca maldisse isso, mas eu já senti, ele me deu vontade já. Eu nunca falei da boca para fora.
Mas eu já senti, às vezes a gente fica tão mal, esse dia eu estava conversando com o André, às vezes a gente fica tão mal, a gente fica tão ruim no sábado, no domingo, na sexta, às vezes até uma semana, gente, sentindo mal, ruim. São aquelas oportunidades mais próximas, daquilo que a gente mais deve, daquilo que mais nos incomoda, tá ali. E a gente precisa entender isso. A gente precisa entender isso. Para a gente continuar firme no nosso propósito, na nossa missão, no nosso compromisso. Missão não, nosso compromisso, né? Tá. Opa, passei 2, né? Médium de psicofonia e paciência. A psicofonia é uma faculdade importante para o funcionamento da equipe mediúnica, permitindo o diálogo com os espíritos necessitados e a recepção oral de orientação dos mentores espirituais. O trabalho mediúnico ele pode funcionar sem a presença de um médium de psicofonia. O grupo poderá manter atividade de oração e radiação mental pelos necessitados, desencarnados e também encarnados. Então já aconteceu isso aqui na nossa casa. Já teve um período que não teve médium de incorporação e eles passaram alguns anos. Está contando, né? Quanto tempo? Uns 2 anos sem médium de psicofonia. E o trabalho aconteceu, era na sexta-feira, né? Sem parar o trabalho, né? Porque não tinha médium de psicofonia. Né? Mas o médium de psicofonia, então, recebe esses espíritos. Né, gente? Nós já falamos bastante sobre isso, eu não vou ficar entrando em detalhe, porque realmente é muita coisa para falar em pouco tempo. E então o médium de psicofonia, ele então recebe, né, esses espíritos, esses irmãos nossos que têm desequilíbrio, então eles transmitem, né, a dor, o sofrimento, a angústia, a ansiedade, todo o problema que esses espíritos estão trazendo. O médium de psicofonia, então, tem essa função no trabalho mediúnico. Né? Aquela que eu falei para vocês, os outros métodos utilizados é o de desdobramento. Eu desenvolvo essas 3 funções durante o trabalho, de psicofonia, evidência e desdobramento. Eu não sou clarividente, eu não vejo o espírito aqui, mas durante o trabalho de desobsessão eu tenho evidência clara. E também o desdobramento, se precisar ir na casa de alguém, se precisar ir em algum lugar fazer algum resgate, eu também faço esse papel. Então, ele estava falando lá de desenvolvermos mais de um papel ou psicofônico, mais de uma mediunidade de trabalho. Então, isso acontece. Eu faço parte desse médium. A outra médium que trabalha comigo também, que não está aqui, ela também tem essas habilidades, né? essa mediunidade desenvolvida, de fazer essas outras mediunidades de evidência de desdobramento. O que, para mim, eu não sei se acontece diferente de verdade com outros. Às vezes tem só psicofonia, né? Para mim, era natural, todo médico de psicofonia ter evidência de desdobramento. Eu achava que isso era uma coisa que todo médico fazia. Mas, segundo esse livro aí que nós estudamos, como é que é o nome dele? Trabalho mediúnico. Ele diz lá que às vezes o médico psicofônico, você também faz isso. Só psicofonia, tá? Ali é só psicofonia. Os 3. Né? Então a gente vai se envolvendo, gente. E também a gente vai desenvolvendo essas habilidades. A mediunidade, gente, a gente vai aprimorando, a gente vai melhorando, a gente vai ganhando crédito com os amigos espirituais, com os benfeitores amigos, e a gente vai melhorando, aperfeiçoando, crescendo, né? Mediunicamente, e a gente vai ganhando esses votos e a gente até paga mais rápido, né? E para ser passista, está perdendo o que aqui? E para ser passista em uma reunião mediúnica, ele é um trabalhador, gente, olha aqui, ó, tenha conhecimento adquirido na área por meio de cursos de passes, de leituras, e é importante também que ele domine o tema pela prática das atividades normais da casa. Já tem passe aqui na casa, gente. Conheça, seja conhecida pelos trabalhadores espirituais, tenham esse envolvimento com a espiritualidade, fazendo essa doação, né, da energia para a cura, e o passe exerce importante influência positiva na atividade mediúnica. Né? Então, está aí algumas características que o médium que trabalha na mesa de desobsessão, médium passista, precisa ter.
Então ele tem conhecimento, ele participar de estudos que ensinam como dar passe, para quem serve. A gente sabe que existe vários tipos de passe, né, gente? Às vezes o médico está lá carregado, quase morrendo, todo empurrugido de tanta energia, e ele concentra mais energia. Então precisa de um passe dispersivo, né? Então o médico passista precisa conhecer desses tipos de passe, esse conhecimento, para que ele desenvolva isso na hora do trabalho, se for necessário, né? Para que ele traga então o benefício. Vamos lá, para a gente encerrar, 3 minutos. E aí um resumão bem grande aí para a gente. Dirigente, dialogador, médico, passista e sustentação. As funções do dirigente dialogador é liderar, coordenar, conduzir, responsabilizar-se, dialogar, doutrinar, orientar e esclarecer. O do médium depende do tipo de mediunidade, né, as funções dele. Passista e sustentação, dar passes, apoiar vibratoriamente a reunião, suas atividades, seus demais integrantes. As principais condições, gente: formação doutrinária, familiaridade com o Evangelho, autoridade moral, valor, prudência, paciência, tato, sensibilidade, energia, confiança, entrega, autodominamento, disciplina, vigilância, fé, amor, caridade, concentração, oração, humildade, evangelização, equilíbrio, conduta elevada, boa disposição e harmonia. Então tá aí, gente, um resumão para a gente começar a trabalhar, né? Para a gente colocar em prática a partir de agora, olhar para aquilo que ainda é difícil, para que a gente ainda não conseguiu desenvolver e melhorar, olhar para isso e abraçar. Porque muitas vezes a gente tem um hábito: eu sou ótimo em português, então eu vou só estudar português. Não, a gente precisa estudar porque a gente não tem habilidade também. Não que a gente não possa continuar estudando português, mas a gente precisa desenvolver as outras áreas. E nesse quesito, né, gente, nós precisamos aprender tudo isso, porque isso não é só para o médium, isso é para nós, espírito. É para a nossa individualidade, é para o nosso progresso, é para a nossa melhoria, é para o nosso equilíbrio emocional, é para o nosso equilíbrio mental, é para o nosso equilíbrio espiritual, é para que a gente tenha saúde, para que a gente, porque quando a gente está em desarmonia mental, o nosso corpo padece. Né? Tem pessoas que vivem doentes, a gente tem médicos improdutivos. Tem médicos improdutivos. Vive doente. Ou vem no centro e não quer incorporar, não quer fazer as coisas, não quer desenvolver. São improdutivos. Como diz o Kardec, são ociosos. Médicos ociosos. Médicos ociosos. A pessoa toda semana está doente. A imunidade é mais baixa, porque eu tenho isso, sabe que eu tenho aquilo, mas não quer assumir a responsabilidade com o compromisso de. Então a gente precisa pensar nisso. Kardec, no livro dos médicos, ele fala assim para a gente: isso é para qualquer um, para nós, gente. Porque às vezes a gente fica esperando o momento certo para a gente fazer as coisas. Não tem não, viu? O momento certo é agora. É quando a gente decide. Feito é melhor que perfeito. O João fala também, é melhor fazer o bom do que fazer o excelente. Né? Porque às vezes as pessoas estão esperando só o bom, não estão esperando o excelente. Às vezes nem dão conta de receber o excelente. Né? Dão conta de receber o que foi feito, que é bom. Então vamos lá. Quando a Kardec pergunta qual o médium que se poderia qualificar de perfeito, aí os espíritos superiores respondem para ele assim: perfeito há. Bem sabes que a perfeição não existe na terra, sem o que não está mais nela. Dizes, portanto, bom médium e já é muito. Por isso que eles são raros. Médium perfeito seria aquele contra o qual os maus espíritos jamais ousassem nenhuma tentativa de enganá-lo. O melhor é aquele que, simpatizando somente com os bons espíritos, tem sido menos enganado. Então, gente, vamos aí ficar mais amigos dos bons espíritos através do nosso trabalho. Vamos desenvolver essas habilidades, vamos nos comprometer com o tempo de estar na casa espírita, de escolher atividades. Gente, não é quantidade, é qualidade. Né? É qualidade daquilo que a gente
mais, de estarmos realmente comprometidos e envolvidos com os trabalhos, com a nossa mudança, com o nosso progresso, com a nossa restauração. Gente, muito obrigado, pela oportunidade, que Jesus nos abençoe.